Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, olha a cara de sono da pessoa. Então, 5h40 por aí, né? E a gente tá aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês. Hoje a gente vai meditar a palavra, né? Que a igreja nos trouxe quarta-feira passada, né? Que eu não tive tempo de refletir com vocês aqui. E eu vou passar para vocês agora. Isso é, se o povo deixar. Então, pessoal, se o povo deixar a gente fazer, né? Porque quando bate essa hora, começa, né? Aqui em frente em casa tem uma praça e a bagunça é grande. Mas vamos lá, vamos tentar fazer. E pelo que eu dei uma lida aqui, né? A palavra de Deus, Jesus vem nos ensinar. Jesus ensinava para seus discípulos como ele deveria caminhar, né? Quando ele saísse em missão. Quando ele saísse em missão. Então, eu acredito que ele deixou o ensinamento para eles e também para nós, né? Para nós, para nossa vida também. A gente pode não ser missionário, a gente pode não ser pregador, né? Mas de qualquer forma a gente fala da palavra de Deus, né? Então Jesus vem nos ensinar e também nos alertar e dizer que a gente não precisa ter medo, né? Daquilo que a gente vai falar. Aí ele também nos alerta, né? Que iremos encontrar todo tipo de gente no caminho, de pessoas que vai querer nos matar, querer destruir, né? Assim como foi feito com os apóstolos, né? E quando eu li essa palavra, eu lembrava dos santos, né? Muitos dos nossos santos que temos na Igreja Católica morreram, né? Foram perseguidos por causa da palavra dele. E aqui ele vem dizer, né, nessa passagem, que verdadeiramente seremos perseguidos, né? Principalmente, muitas vezes, por pessoas da nossa própria casa, pessoas da família, pessoas que não entendem, pessoas que não querem que a gente caminhe, pessoas que não querem que a gente fale, por exemplo, da palavra de Deus, porque incomoda, né? São pessoas ainda que não teve um encontro pessoal com o Senhor e que se incomoda quando a gente fala sobre Ele, né? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje dando continuidade, né, à palavra de ontem, a liturgia ela está no livro de Lucas, no capítulo 21, continuamos no capítulo 21, mas o versículo é do 12 ao 19, né? E a palavra de Deus diz: a coragem do testemunho, né? Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunhos. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria de tal modo que nenhum dos inimigos poderá insistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiado por todos por causa do meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, pelo que a gente vê, a palavra ela é bem nítida, né? Realmente não é fácil falar da palavra de Deus, não é fácil você pregar a palavra de Deus, não é fácil você converter uma pessoa, você colocar na cabeça dela, né, a mudança que ela deve sentir no coração para agradar a Deus. Não é fácil falar de Jesus para ninguém. Muitas vezes, quando a gente vai falar de Jesus em algum lugar, muitas vezes é um ponto de ônibus, num supermercado, né? Às vezes a gente tá ali
esperando a fila ali do caixa e aparece sempre alguém e a gente tá sempre conversando, né? Mulher sabe como é que é, né? Mulher tem assunto para 10 mil anos. Então, a gente tá sempre ali batendo papo. Se a gente for falar de Jesus, alguns acolhem, outros não acolhem. Outros não acham que é assim, outros saem de fininho, acham, isso é uma crente doida que chegou por aqui, né? Ainda bem que a gente se diferencia. Diferencia através das roupas, né, dos nossos atos, porque leva logo a fama que é um crente doido, que está alucinado, que perdeu o juízo por causa da palavra, que foi a igreja que enlouqueceu, enfim. Não é fácil. E a palavra diz que naquela época também não era, né? Mas Jesus ele veio fortalecer ali naquele momento a eles e dizer a eles que eles iam passar por tudo isso. A partir do momento que eles saíssem pelo mundo para pregar a palavra dele, para falar dele, que até as famílias iam levar ele à prisão, ou eles à prisão, ou seja, né? Eles iam maltratar, vamos se dizer assim, não iam escutar. E é o que acontece, né? Muitas vezes a gente tenta falar da palavra de Deus dentro da própria casa e não dá muito certo, não dá muito certo. Então a gente tem que deixar que a pessoa vá e quebre a cara. Quebre a cara lá na frente, assim como um dia a gente quebrou e encontrou o caminho certo. Né? Não adianta insistir, não adianta você forçar a barra para que a pessoa vá à igreja, que a pessoa vá à missa, que a pessoa... Você tem que ir porque você tem que... Não, porque Jesus não quer aquela pessoa ali exatamente forçado. Quer a pessoa lá de coração. Então, se você vê que a pessoa não tem isso, então deixe que o tempo se encarregará de tudo. Às vezes é um filho, né? Às vezes é o marido. Enfim, às vezes é uma mãe, às vezes é uma irmã, né? Que você tá ali, você quer dar um pouquinho da água viva, daquilo que você experimentou um dia, mas não é fácil. Então Jesus vem dizer, vocês vão encontrar pelo caminho todo tipo de cobra. É mais ou menos isso. Vocês vão encontrar, mas eu vou deixar aqui para vocês dito. Eu estarei em todos os momentos com vocês. Não se preocupe com o que você vai levar. Não se preocupe com aquilo que você vai... Como a sua defesa. Não se preocupe com a sua defesa. Eu acho que é mais ou menos isso. Não se preocupe com a sua defesa, porque é eu que estarei de frente defendendo vocês. Ou seja, ele vai colocar palavra na nossa boca, para que a gente possa responder, principalmente a essas pessoas que chegam atacando a nossa fé. Né? Ele vai colocar palavras na nossa boca. Não adianta a gente ficar, se uma pessoa me abordar e perguntar sobre isso, sobre imagens, sobre isso, sobre aquilo, sobre adoração, eu não vou saber responder. Se você pedir discernimento a ele, a palavra diz aqui que ele vai colocar palavras na sua boca. É ele que fala, né? Em relação às coisas dele, a pregar para ele, a gente não tem que ter medo de falar. Né? Muitas vezes a gente tem medo de falar. Não vou falar porque fulano de tal vai ver o vídeo. Né? Às vezes fulano de tal é um prefeito corrupto, às vezes o fulano de tal é um político aí que está errado, que está fazendo tudo quanto é de coisa errada. E muitas vezes, até dentro das próprias igrejas, quando essas pessoas elas estão presentes e a palavra muitas vezes vai cair ali, né, como como uma luva ali na vida da pessoa, muitas vezes tem líderes que não falam, porque muitas vezes ali aquela pessoa, aquele grandão que está ali, o dízimo dele é muito grande na igreja, a ajuda dele para a igreja, a contribuição dele para a igreja é muito grande. Então, assim, a gente não vai falar sobre esse assunto que é a palavra que Jesus está pedindo hoje, mas a gente fala amanhã, porque amanhã ele não está aqui. Então, assim, Jesus vem dizer que não é pra gente fazer isso, é pra gente enfrentar até o fim. A partir do momento que a gente segue e a gente aceita falar da palavra de Deus, a gente tem que falar, doa em quem doer, aceite quem queira aceitar. É um problema de cada um. Ninguém é obrigado a aceitar nada.
né? Então hoje a palavra de Deus ela vem nos orientar para que a gente não tenha medo de pregar e nem de falar em canto nenhum sobre Jesus, sobre o testemunho de vida que ele fez na nossa vida, as coisas boas que ele fez. Ah, Maria, mas eu não sei pregar, eu não entendo a palavra, eu não sei pregar. Tá, mas você sabe dizer, falar, botar para fora o que aconteceu de bom, né? Você sabe falar o que Deus fez. Ah, Deus curou a minha mãe, vamos se dizer assim. Deus ressuscitou a minha neta, no meu caso, verídico mesmo. Deus ressuscitou a minha neta. Você não sabe que Deus, ele tem o poder para tudo. Então, sim, Deus diz, vai e fala de mim. Não tenha vergonha de onde você chegar, você falar de mim. Mesmo que você viva no meio de sociedade, de pessoas que não querem saber das coisas de Deus. Se você sentir no coração algo para falar de Jesus, você pode estar dentro de uma assembleia, né? De uma assembleia ali. Se você sentir vontade, você vai lá e fale. Para os políticos de plantão, né? Você vai lá e fale, porque existem muitos políticos cristãos, muita gente boa, sabe? Que conhece a palavra de Deus. E Jesus disse, vocês, a partir do momento que vocês começarem a me seguir, que vocês começarem a falar de mim por onde vocês passarem, vocês vão ser perseguidos. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês vão ser perseguidos até mesmo pelas próprias pessoas da casa de vocês, pelos seus familiares, né? As pessoas, elas não têm a mesma visão que você espiritual, né? Então incomoda. Se você chega nas pessoas para falar do mundo, cara, tu viu aí a cerveja que saiu aí? Poxa, é gostosa demais. Olha, esse final de semana a gente vai tomar todas. Você vai ver que existe conteúdo para uma semana para ser conversado. Mas quando você começa a falar da palavra de Deus para alguém, você vê que as pessoas, elas ficam meia, né, afastada, meia calada. Ih, já vem esse papo chato aí, né, do Senhor. Então hoje a gente aprendeu que a gente tem que seguir o pouco que a gente sabe. Se a gente não sabe nada da palavra para explicar para alguém, a gente pode dar o nosso testemunho de vida, pode falar do que Jesus fez na vida de alguém, da nossa família, de um amigo, na nossa própria vida mesmo, né? Falar dos milagres mesmo. Às vezes são milagres assim, visto a olho nu na nossa vida, né? E às vezes a gente vê na vida do irmão, na vida do vizinho. Então, pessoal, é isso, né? Para hoje, para a palavra de hoje, essa palavra de agora, é isso que Jesus nos trouxe, né? E a gente vai ficar por aqui. Desejo a vocês uma noite abençoada, que já é quase 6 horas da noite. Uma noite abençoada para vocês, né? E vamos ver o que a gente faz com esse calor terrível. Que uma hora dessa, um pôr do sol desse, mas aqui tá derretendo tudo. E a gente vai ver o que é que faz com isso. Urgentemente, porque só banho mesmo, é banho direto. Então, gente, uma boa noite para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E depois a gente volta com outro conteúdo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.